Bem-vindos ao Brasil. Terra de florestas majestosas, terra de praias infinitas, terra de samba e paixão. Uma enorme extensão verde que respira. Uma costa infinita, onde o oceano acaricia a areia dourada. Metrópoles incríveis, onde milhões de vidas se entrelaçam. Bem-vindos ao país onde os sonhos têm uma trilha sonora. O quinto país mais extenso do mundo desafia a imaginação com sua vastidão. Do ponto mais ao norte até a extremidade sul, a distância é a mesma que separa Londres do Cairo. Um território quase maior que toda a Europa continental, tão vasto que abrange 4 fusos horários diferentes. E nesta imensidão, cada região conta uma história diferente. Nossa viagem começa com a água. Por 7.500 quilômetros, o Oceano Atlântico beija costas paradisíacas que parecem saídas de um sonho. Por exemplo, as praias de Fernando de Noronha, as dunas douradas de Jericoacoara, as piscinas naturais de Porto de Galinhas. Este é o Brasil, um país onde natureza e cultura se fundem e onde cada estrada pode levar a uma nova aventura. E é justamente desta aventura que começa a nossa viagem pelos lugares mais extraordinários do Brasil. Floresta amazônica. Um oceano verde se estende a perder de vista, repleto de vida em cada uma de suas camadas. Atravessando 9 países da América do Sul, mas encontrando no Brasil seu coração pulsante. A floresta amazônica não é apenas o pulmão do planeta, mas um universo vertical, onde cada nível abriga um ecossistema único. Do solo rico em humus até os topos das árvores que tocam 50 metros de altura, a vida se manifesta em formas surpreendentes. O canto dos pássaros se mistura ao rugido das onças pintadas, enquanto enxames de borboletas multicoloridas dançam entre os raios de sol que filtram através das folhas. Aqui, o rio Amazonas flui como uma artéria vital, alimentando uma rede de afluentes e igapós, que são florestas periodicamente inundadas. Durante a estação das chuvas, ecossistemas inteiros se transformam, com os peixes nadando entre as copas submersas das árvores, enquanto os botos cor-de-rosa da Amazônia exploram novos territórios alagados. Aqui, cada gota de chuva alimenta um ciclo milenar de vida e morte, em um equilíbrio perfeito que resiste ao tempo. Esta floresta não é apenas um ecossistema. Pelo contrário, é um livro vivo que conta a história da evolução da vida na Terra. É um tesouro de biodiversidade que continua a revelar novos segredos para quem tem a coragem de explorar suas profundezas. No coração do Brasil surge uma metrópole que nunca dorme. São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina, pulsa com a energia de mais de 12 milhões de habitantes. As ruas se estendem em uma rede vastíssima, com arranha-céus que dominam o horizonte e criam um panorama urbano que compete com as maiores metrópoles mundiais. Os paulistanos se movem através de bairros que contam histórias diferentes. A Avenida Paulista, por exemplo, representa o centro financeiro, enquanto no bairro da Liberdade vive a maior comunidade japonesa fora do Japão. Nos mercados municipais, os vendedores oferecem frutas da Amazônia, junto com especialidades trazidas pelos imigrantes que moldaram a identidade da cidade. Os museus da cidade guardam tesouros artísticos internacionais, enquanto os parques urbanos oferecem refúgio do concreto. Ibirapuera, por exemplo, com seus lagos artificiais,
ou Vila Lobos, com espaços para concertos. Nesta metrópole, a cultura brasileira encontra o mundo e cria algo completamente novo. Uma cidade que constrói constantemente o futuro. Cataratas do Iguaçu. Na fronteira entre Brasil e Argentina, as águas do Iguaçu criam um espetáculo que divide o céu da terra. O rio se divide em 275 cachoeiras, criando um sistema hídrico que domina a floresta tropical. A água precipita de paredes de basalto formadas há 120 milhões de anos, durante a separação do supercontinente Gondwana. O ponto culminante se encontra na Garganta do Diabo, onde a água cai por 82 metros em um redemoinho de vapor que sobe em direção ao céu. Estas cataratas criam um ecossistema único, onde vivem cerca de 2.000 espécies de plantas e 400 espécies de aves, com tucanos que voam através da névoa da água, enquanto coates se escalam entre as rochas em busca de comida. O estrondo da água ressoa na floresta como uma batida primordial, contando histórias de eras geológicas passadas. Durante as cheias, além disso, 12.750 metros cúbicos de água por segundo precipitam no vazio, transformando a paisagem em um mundo aquático sem fronteiras. Lençóis maranhenses. No norte do Brasil, o deserto encontra a água, criando um paradoxo da natureza. Dunas de areia branca se estendem por 1.500 quilômetros quadrados, intercaladas por lagoas de água doce e cristalina. As chuvas enchem os espaços entre as dunas de janeiro a julho, criando milhares de piscinas naturais que refletem o céu. O vento modela continuamente a paisagem, movendo até 30 metros de areia por ano. Durante a estação seca, a paisagem se transforma em um mar de areia, com a água que permanece presa sob a superfície. Às margens deste deserto úmido, florestas de manguezais e vegetação tropical criam uma barreira verde, onde a biodiversidade explode, demonstrando mais uma vez a extraordinária capacidade da natureza de criar ecossistemas complexos em condições extremas. Rio de Janeiro. Encravada entre montanhas de granito que emergem do Atlântico, o Rio de Janeiro explode ao ritmo do samba entre mar e floresta. O Cristo Redentor, do Alto do Corcovado, abraça uma cidade onde a natureza e o homem criaram uma sinfonia única. As praias de Copacabana e Ipanema pulsam de vida desde o primeiro amanhecer até o último pôr do sol, enquanto a Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo, envolve os bairros em um abraço verde. Ao entardecer, quando o sol tinge de ouro o Pão de Açúcar, a cidade se transforma em uma mistura de luzes e sombras, revelando por que os cariocas a chamam de cidade maravilhosa. Cada beco do Rio conta uma história de resistência e alegria. Cada praça é um palco onde a vida é celebrada com uma intensidade que contagia qualquer um que a visite. E neste canto do paraíso, entre mar e montanha, você entende que o Rio não é apenas uma cidade, mas um estado de espírito que muda qualquer um que a visite. A 350 quilômetros da costa brasileira, um arquipélago vulcânico emerge do Atlântico como um posto avançado da natureza. Fernando de Noronha é composto por 21 ilhas, onde as tartarugas marinhas escolhem as praias para depositar seus ovos, enquanto os golfinhos rotadores transformam as baías em anfiteatros naturais. A ilha principal se ergue do mar com paredes de basalto, e o Morro do Pico, uma torre natural de 321 metros, guia os navegantes como um farol primitivo. A Baía dos Golfinhos abriga a maior população de golfinhos residentes do mundo. Estes cetáceos retornam todos os dias como se fosse um ritual tão antigo quanto o próprio oceano. Sob a superfície, tubarões lixa descansam nos fundos arenosos, enquanto cardumes de peixes tropicais dançam ao redor das formações de coral. As restrições sobre o número de visitantes preservaram este ecossistema, transformando o arquipélago em um dos últimos paraísos marinhos do planeta.
Pantanal. A maior zona úmida do mundo se transforma com o ritmo das estações. Durante as chuvas, um mar interno submerge um território vasto como a França, criando um ecossistema único, onde a água dita as regras da vida. Na estação seca, a paisagem muda. A água se retira em um labirinto de lagos e canais, onde a fauna se concentra em um espetáculo de sobrevivência. As onças pintadas, aqui maiores que em qualquer outra parte da América do Sul, patrulham as margens dos rios. Sua densidade é a mais alta do planeta, com um macho adulto controlando até 80 quilômetros quadrados de território. Os jacarés, por sua vez, se amontoam nas poças remanescentes, enquanto sucuris de 5 metros deslizam silenciosas na água. Os ibis vermelhos, as cegonhas tuiuiu e as araras azuis, que são os papagaios maiores do mundo, preenchem o ar com seus chamados. Este santuário natural demonstra como a biodiversidade prospera quando a natureza mantém o controle. É um dos últimos lugares onde o ritmo da vida ainda segue as regras antigas das estações. Gramado. A 850 metros de altitude na Serra Gaúcha, encontra-se uma cidade que transporta os visitantes a um canto da Europa, em plena América do Sul. Gramado conserva a herança dos colonos alemães e italianos que se estabeleceram na região no início do século XX. As casas em estilo bávaro, com telhados inclinados e fachadas de madeira, alinham as ruas do centro. Durante o inverno, quando as temperaturas caem até 0 graus, a cidade se transforma em um destino para quem busca uma experiência incomum no país tropical, com um Natal Luz que ilumina a cidade por 2 meses, com espetáculos de luzes. A gastronomia local, além disso, reflete esta influência europeia, enquanto o Lago Negro, rodeado por pinheiros importados da Floresta Negra alemã, oferece um panorama que contrasta com a imagem tradicional do Brasil. No Parque Knorr, finalmente, sequoias monumentais plantadas pelos colonos criam um microclima único, onde a neblina matinal envolve as trilhas de caminhada que conectam esta cidade à vizinha Canela. Brasília, a capital federal, representa um experimento urbano único no mundo, construído em apenas 4 anos no meio do Planalto Central. Vista de cima, a cidade revela a forma de um avião, com edifícios governamentais alinhados ao longo do eixo monumental que forma a fuselagem. O Congresso Nacional, com suas cúpulas gêmeas, marca o centro do poder, enquanto a Catedral Metropolitana surge do terreno como uma coroa de concreto e vidro. Os arquitetos projetaram a cidade como algo futurístico, eliminando cruzamentos tradicionais em favor de rotatórias e separando zonas residenciais de áreas comerciais. Os habitantes, de fato, se movem entre superquadras, que são blocos residenciais cercados pela vegetação do Cerrado. O Lago Paranoá, além disso, criado artificialmente, circunda a cidade fornecendo umidade ao clima seco do Planalto. Durante a estação seca, de fato, o céu de Brasília se transforma em uma tela para pôres do sol que iluminam os monumentos com luz vermelha. No coração do Brasil, o tempo esculpiu montanhas tabulares e cachoeiras subterrâneas. A Chapada Diamantina esconde cavernas onde a água brilha com um azul impossível. Os rios correm sobre leitos de cristal negro, enquanto as cachoeiras precipitam em poços escondidos na floresta. O Morro do Pai Inácio se ergue solitário na planície, testemunha de uma era em que garimpeiros de diamantes vagavam por estas terras. As orquídeas crescem nas paredes rochosas, agarradas a microscópicas fendas na pedra. O Pico das Almas, por outro lado, se eleva até as nuvens e plantas raras sobrevivem no ar, rarefeito da montanha. Aqui, o vento e o tempo modelaram a paisagem por milhões de anos, criando um dos ecossistemas mais únicos do Brasil. Arraial do Cabo e Búzios. Na costa do Rio de Janeiro,
Arraial do Cabo e Búzios são duas cidades costeiras separadas por 25 quilômetros de litoral e emergem como testemunhas do encontro entre as correntes marinhas do Atlântico. Aqui as águas frias da Antártida se misturam com águas tropicais, criando um ambiente marinho onde 500 espécies de peixes encontram refúgio entre as formações rochosas submarinas. O fenômeno da ressurgência, que é um processo oceânico em que os ventos empurram para uma superfície as águas profundas ricas em nutrientes, alimenta uma cadeia alimentar que inclui tartarugas marinhas, golfinhos e baleias que migram ao longo da costa. Além disso, as praias destas duas penínsulas contam uma história geológica iniciada há 130 milhões de anos, quando a América do Sul se separou da África, com um vento que modela continuamente as dunas costeiras. Aqui encontramos bromélias, que são plantas tropicais semelhantes a abacaxis selvagens, e cactos que se agarram à areia, criando microhabitats para lagartos e aves marinhas. Finalmente, Arraial do Cabo abriga os melhores locais de mergulho do Brasil, enquanto Búzios se distingue por suas 23 belíssimas praias distribuídas ao longo de toda a península. Salvador da Bahia. A primeira capital do Brasil se desenvolve em dois níveis. No Pelourinho, que é o centro histórico, as ruas de pedra têm cerca de 500 anos de história. As igrejas barrocas, com seus interiores recobertos de ouro, testemunham a riqueza da época colonial, enquanto as casas coloridas narram a vida cotidiana de quem sempre habitou estas vielas. A influência africana, porém, se respira por toda a parte. Os mercados perfumam com pratos tradicionais, enquanto nas praças acontecem espetáculos de capoeira, que é uma antiga arte marcial transformada em dança. Os rituais religiosos misturam tradições católicas e africanas, criando uma espiritualidade única no mundo. A Cidade Alta e a Cidade Baixa são conectadas por um elevador construído nos anos 20, chamado o Elevador Lacerda, que se transformou no símbolo de Salvador. Daqui o panorama abraça a Baía de Todos os Santos, onde os barcos dos pescadores pontilham a água, como nos tempos dos primeiros colonizadores. Ilha Grande. Esta ilha se estende por 193 quilômetros quadrados, com a Mata Atlântica, que cobre montanhas que atingem 982 metros acima do nível do mar. No coração desta floresta, 63 riachos descem das alturas, criando uma rede de água doce que alimenta a vida da ilha. As raízes das árvores retêm o solo, permitindo a sobrevivência de 15 espécies de primatas que se movem entre as copas. A vida marinha, por outro lado, prospera nas águas ao redor da ilha, com 150 espécies de peixes que encontram refúgio entre as formações rochosas. Durante a noite, os vagalumes iluminam a floresta, enquanto as corujas pescadoras caçam nas águas da lagoa. A ausência de estradas, além disso, preservou as trilhas indígenas que atravessam a ilha, conectando 34 praias. Florianópolis. Na ilha de Santa Catarina, Florianópolis une 42 praias em um mosaico de ecossistemas, em que manguezais e dunas costeiras se alternam com a floresta atlântica. A ponte Hercílio Luz, construída em 1926, conecta a ilha ao continente com uma estrutura de aço de 821 metros, enquanto a Lagoa da Conceição ocupa o centro da ilha. No centro histórico, edifícios coloniais portugueses contam 500 anos de história, com um mercado público que continua funcionando como ponto de encontro para comerciantes e residentes. As dunas de Joaquina, por sua vez, se movem com o vento do sul, criando uma paisagem em contínua transformação, em que a areia esconde conchas fósseis de 5.000 anos atrás. Aqui, finalmente, o surf representa mais do que um esporte, com ondas que atraem apaixonados de todo o mundo, transformando praias como Joaquina e Mole em arenas para competições internacionais.
Chapada dos Veadeiros. No centro do Brasil, encontra-se uma paisagem que remonta a mais de 1 bilhão de anos. Chapada dos Veadeiros. Ocupa um território de 65 mil hectares, no estado de Goiás, onde formações rochosas de quartzo criam um panorama que parece pertencer a outro planeta. Os visitantes percorrem trilhas que serpenteiam entre cânions escavados por milênios de erosão. A água, por outro lado, corre por toda a parte neste parque nacional, formando mais de 120 cachoeiras. A Cachoeira Almécegas, por exemplo, precipita de uma altura vertiginosa, criando nuvens de vapor, enquanto a Cachoeira dos Couros se estende em uma série de degraus naturais que formam piscinas perfeitas para o banho. A biodiversidade do Cerrado, que é a savana brasileira, encontra aqui um dos seus últimos refúgios, com plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo, lobos-guará e tatuís canastra que se movem entre a vegetação. Este lugar representa certamente a natureza do Brasil na sua forma mais pura. Fortaleza. Uma cidade com 34 quilômetros de costa no Oceano Atlântico. A capital do Ceará emerge como ponto de encontro entre o mar e o sertão, a região semiárida do interior, e a praia de Iracema, com seu calçadão protegido por quebra-mares, transformou uma vila de pescadores em um centro urbano vibrante. O Mercado Central, coração pulsante da cidade, oferece uma experiência autêntica entre barracas coloridas de artesanato local, enquanto o centro histórico conserva elegantes edifícios coloniais que contam a história comercial da região. A Catedral Metropolitana, por sua vez, com sua arquitetura neoclássica e os vitrais que narram a história do cristianismo no Brasil, pode acolher até 5.000 fiéis nos dias de festa. O clima tropical, finalmente, com temperaturas médias de 27 graus Celsius, é amenizado pela constante brisa oceânica que favorece a vegetação típica, visível nos parques urbanos e ao longo das praias. Paraty. Uma cidade histórica e colonial, testemunha de 500 anos de história brasileira. O centro histórico conserva 400 edifícios do período colonial, com um engenhoso sistema hidráulico do século XVIII. As ruas pavimentadas, de fato, são construídas ligeiramente abaixo do nível do mar e são periodicamente inundadas pela maré alta, criando um mecanismo natural de limpeza urbana que ainda hoje funciona como projetado séculos atrás. Além disso, o mar forma uma baía com 65 ilhas, enquanto a floresta alcança os limites da cidade, canalizando a umidade do oceano. Nas noites, o centro se anima com pequenas tavernas tradicionais, onde é possível saborear pratos locais, acompanhados pelas notas de músicas tradicionais que se espalham pelas ruelas iluminadas por lanternas. Nas montanhas de Minas Gerais, essa cidade se desenvolve sobre colinas, onde o ouro moldou a história do Brasil colonial. Existem bem 13 igrejas barrocas, construídas com a riqueza extraída de 300 minas de ouro, com as fachadas que incorporam a pedra-sabão, a mesma utilizada para criar a estátua do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. As ruas, por outro lado, seguem os contornos das montanhas, criando um labirinto de escadas e becos que se entrelaçam. E durante as chuvas, os telhados das casas direcionam a água para as cisternas subterrâneas, mantendo vivo um sistema hídrico antiquíssimo. Finalmente, a vegetação se agarra às colinas metalíferas circundantes, onde as plantas se adaptaram a solos ricos em minerais. Jericoacoara. Entre as dunas do norte do Brasil, se esconde uma vila de pescadores, transformada em paraíso dos surfistas. Jericoacoara emerge da areia como um oásis, onde as ruas não existem e os becos são feitos de areia. Uma duna gigante domina a paisagem, o pôr do sol. É o ponto de encontro ao entardecer, quando o sol mergulha no oceano, criando o espetáculo do raio verde.
As lagoas de água doce aparecem entre as dunas, como espelhos do céu, enquanto os kitesurfistas permanecem em equilíbrio sobre a água, impulsionados pelo vento constante. Concluindo esta viagem visual através do Brasil, nos deslocamos do ritmo de suas metrópoles às paisagens mais remotas, descobrindo juntos não apenas lugares, mas também curiosidades que tornam cada canto deste país único. Você já conhecia esses lugares? Sentiu falta de outros lugares que vale a pena conhecer e que não foi citado no vídeo? Conte para a gente nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem ama conhecer lugares e se aventurar.